Bom, meu nome é Paula Sobral, eu sou professora da Universidade Nova de Lisboa, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, sou bióloga de formação, fiz o meu doutoramento em Ciências do Ambiente já há muito tempo e dou aulas ao curso de Engenharia do Ambiente. Sou também investigadora do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, que tem, enfim, na parte que este polo funciona na Nova, não é? Portanto, na Universidade Nova de Lisboa. E sou também fundadora e presidente da Associação Portuguesa do Lixo Marinho, portanto, que é uma ONG que tem feito, enfim, várias iniciativas no âmbito do lixo marinho. O que é o microplástico? O microplástico enfim, considera-se microplástico todas as partículas que têm uma dimensão inferior a 5 milímetros, não é? Portanto, ou seja, ainda se vêem, não é? 5 milímetros nós ainda conseguimos ver. É claro que estudos também indicam que a maioria das partículas dos microplásticos que existem no oceano se situam no intervalo de valores mais pequeno, não é? Ou seja, portanto, a maior parte não terá 5 milímetros, nem 4, nem 3, nem 2, mas terá menos de 1 milímetro e muito provavelmente menos de 100 micrómetros, portanto, ou seja, já não as vemos, não é? Portanto, são invisíveis ao nosso olho. Qual o problema dos microplásticos? Essas partículas, portanto, estão revestidas de matéria orgânica, portanto, são ingeridas facilmente por todos os animais e existe uma diversidade enorme de partículas, de todas as formas e cores, etc., e, portanto, e dimensões, não é? Portanto, todos os organismos do oceano podem comê-las, é apenas uma questão de ter a boca maior ou mais pequena, porque os tamanhos existem todos, não é? E, portanto, eles necessariamente comem. E aquilo que temos visto é que basta ir à procura. Se nós formos à procura, encontramos. Portanto, ou seja, praticamente todos os organismos do oceano já ingeriram microplástico alguma vez. O problema das partículas muito, muito pequenas e que nós não vemos mesmo, a não ser com um microscópio, é que essas partículas muito, muito pequenas já estão na ordem dos nanómetros, não é? Portanto, já são realmente muito, muito, muito pequenas. E essas partículas têm a capacidade de atravessar membranas biológicas e, portanto, podem, para além de serem ingeridas, podem depois fazer um percurso dentro do corpo do animal e não sabemos que consequências é que isso pode ter, não é? Portanto, eventualmente pode atingir órgãos vitais e aí com certeza, provocará a morte, não é? Portanto, são ainda coisas que estão a ser estudadas, não é? Nós não sabemos tudo, sabemos algumas coisas, sabemos muito menos que aquilo que gostaríamos de saber. Falta muita coisa ainda para estudar. De onde vêm os microplásticos? Os microplásticos estão, enfim, há dois tipos de microplásticos, se quisermos, duas categorias que é costume considerarmos. Uma categoria são os microplásticos primários, que nós chamamos primários, que são aqueles que já são fabricados com esta dimensão, não é? Portanto, até aos 5 milímetros. Enquanto que os outros, ditos secundários, são aqueles que resultam dos objetos maiores e que se partem, vão-se fragmentando e depois atingem a dimensão do microplástico. Os primários são fabricados assim por várias razões. Podemos, por exemplo, dar o exemplo das pastilhas de resina que a indústria do plástico usa para fazer as embalagens, por exemplo, não é? Portanto, esse material é-lhes fornecido nesse granulado, não é? Portanto, é um granulado que tem, portanto, que tem a dimensão inferior a 5 milímetros, entre 2 a 5 milímetros, e, portanto, esses entram no ambiente já nessa dimensão, não é? Portanto, e há muitas perdas, a indústria tem perdas durante os processos de produção, etc., e, portanto, esses plásticos são muito leves e muito fáceis de serem depois também transportados pela precipitação até aos cursos de água. Outras partículas muito pequenas que já são fabricadas com essa dimensão são, por exemplo, as microsferas, que são adicionadas a produtos de higiene pessoal. Essas são ainda mais pequenas, muito mais pequenas, têm, diria, talvez entre 200 micrómetros a 500 micrómetros, portanto, meio milímetro no máximo, que é para não ser muito agressivo na pele, não é? E, portanto, essas também são, enfim, quando usamos um produto com essas partículas, estamos a contribuir diretamente com as partículas para o meio aquático, não é? Porque não há nada que as retenha depois em lado nenhum. Outras partículas que não costumamos pensar muito nelas, mas que também são um problema, são, por exemplo, os flocos que se desagregam das tintas com que pintamos as embarcações, com que pintamos os prédios, com que pintamos os muros, com que pintamos as estradas.
são tintas plásticas, não é? E, portanto, que com o envelhecimento natural acabam por também contribuir com partículas dessa dimensão. E ainda um caso que aparentemente é o mais gravoso de todos, ou um dos mais gravosos, há dois ainda que eu não falei e vou falar. Um deles é, portanto, aquilo que resulta do desgaste dos pneus nas estradas. Portanto, parece que é, de facto, portanto, está pouco estudado ainda este tópico, em Portugal ainda não está estudado, mas representa realmente uma fração muito importante da quantidade de microplásticos primários que chegam ao oceano. E, por último, não posso deixar de falar das fibras, porque as fibras são talvez aquilo que é mais difícil de evitar, não é? Porque se nós pensarmos que a maior parte da roupa que nós usamos é feita de fibras sintéticas, muitas vezes não é a maioria, mas enfim, uma percentagem tem fibra sintética, a roupa de desporto toda ela é sintética. Portanto, o uso dessa roupa faz com que fibras se destaquem, não é? E, portanto, e que depois acabam até na própria lavagem, não é? Portanto, há um contributo enorme também de incontáveis fibras para a água residual. E é muito difícil removê-las, não é? Além disso, as fibras são tão leves e tão pequenas que estão no ar, não é? E, portanto, não estão só na água, não é? Também estão no ar que respiramos, e já andamos a respirar fibras há muito tempo e continuamos a fazê-lo. E, portanto, este é um problema talvez que eu vejo com maior dificuldade em termos da sua, enfim, minimização. Embora haja também agora já, enfim, algumas roupas que estão a ensaiar fibras celulósicas, fibras vegetais, não é? Portanto, ao misturar fibras vegetais, portanto, no sentido de que elas se possam degradar, mas é um problema difícil de resolver. Há mais microplásticos no mar ou estrelas no céu? Ora, como é que sabemos que há mais microplásticos no mar do que estrelas no céu? Isto é, como é evidente, ninguém andou a contar os microplásticos que existem no mar, porque eles são incontáveis. Absolutamente incontáveis, porque são muitos. E, portanto, o que fazemos são estimativas, não é? Partimos de um certo número de pressupostos, assim, a partir também de amostras que já foram recolhidas, não é? No campo, no mar, através de expedições que foram feitas. E, portanto, temos uma ideia de quanto é que existe, imagine, num litro de água, não é? Ou num quilómetro cúbico de água. E, a partir daí, fazemos uma extrapolação, não é? E essa extrapolação indica-nos que, de facto, existem mais partículas de todos os tamanhos, portanto, desde as maiorzinhas até às muito pequeninas que mal se vêem, e esse número é superior ao número de estrelas que se estima que existam no céu.